E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona, mas a de ontem foi histórica. Teve Bolsonaro para todos os gostos, no Pânico, depois com os marombas, depois em Barretos, e obviamente vamos ter que comentar sobre isso. Quero focar bastante sobre a repercussão do dia de Bolsonaro, e eu acho que a coisa também interessante, não quero adiantar mais. Depois vamos falar de eleição, embate, Lula versus Bolsonaro, tem umas notícias bem interessantes. Vamos falar de pesquisa, vamos falar de números, principalmente no Sudeste, Bolsonaro disparado. O Lula foi fortemente criticado aí pela imprensa ao longo do dia de ontem. Também fizeram um levantamento do tempo que o Lula falou no Jornal Nacional, quem foi o campeão de interrupções. Quem será que foi interrompido mais vezes? O Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes? Eu acho que a resposta vocês sabem, isso tudo saiu na grande imprensa. Enfim, muita coisa pra gente falar. Depois quero falar exclusivamente sobre Lula e a Rede Globo. Sim, ainda tenho que falar porque o dia de ontem foi interessante. Primeiro saiu uma notícia na própria Globo falando que um ex-jornalista da casa estava ajudando o Lula. Estranho. Depois saiu outra notícia que uma jornalista da Globo quebrou o protocolo da empresa, meio que declarando apoio a Lula. Também estranho. Só que mais estranho ainda foi o seguinte. No final do dia de ontem, começa a surgir um vídeo onde um cara tá pontuando que em torno de 1 minuto e 40, 1 minuto e 43 segundos do início da conversa, a câmera da Globo foca no Lula e no canto inferior direito na tela, eis que aparece um papel voando. Papel voando? Como assim um papel voando? Sim, tinha um papel voando. Eu quero mostrar isso pra vocês e falar algumas coisinhas. Ainda tem algumas coisas também ligadas ao MST, que no dia de ontem resolveu brilhar após o Lula ter feito toda aquela propaganda, falar um pouco do agro também, que saiu aí para comentar, né, sobre as declarações do Lula, enfim, muita coisa. Depois quero falar sobre Brasil, economia, falar um pouco mais ainda sobre a eleição, mostrar o que os empresários, os grandes burgueses andam financiando. Quais candidaturas os grandes empresários estão depositando dinheiro. Coisa interessante. Também quero falar um pouco assim do cenário internacional, mas vamos começar, que é para tempo de falar sobre tudo. Tenho certeza que todos vocês estão sabendo de tudo, né? Todo mundo deve ter acompanhado um pouquinho, ou pelo menos visto assim de relance. Ontem Bolsonaro foi no Pânico. Acho que foi um programa sensacional. Eu sou fã do Emílio, mas mesmo tentando tirar assim o fã do lado, acho que é o melhor entrevistador do país. Assim, o talento do Emílio é algo fora do comum. Quero até deixar aqui os parabéns pra Paulinha. Nunca conheço a Paulinha de perto nem nada, mas a gente escuta muita coisa e a Paulinha se empenhou bastante aí pra dar aquela ajuda. E a entrevista de Bolsonaro no Pânico foi um grande sucesso. Em repercussão, renderam vários cortes. Eu não vou trazer nenhum recorte aqui nem nada, acho que a maioria de vocês viram. Acho que vejo um Bolsonaro bem maduro. Você vê que quando... o Emílio teve uma sacada que foi sensacional. Ele fez as mesmas perguntas do Bonner, só que diferente do Jornal Nacional... Ele deu tempo pra Bolsonaro responder. Não é que ele não quis rebater nem nada, não. Vou te dar o tempo. Responde aí, na calma. A quantidade que você quiser. Fala aí. E você vê que Bolsonaro consegue responder tudo numa boa. Quando existe educação, quando existe respeito, cara, o Bolsonaro deslancha, dá um show, que é tudo o que a gente já vinha vindo há muito tempo. Vamos continuar. O Demagogia fez uma pequena piada. Logo quando acabou a entrevista, não um pouquinho depois que acabou a entrevista, a live já contava com mais de 3,3 milhões de visualizações e ele brinca falando o seguinte, achei uma entrevista do Lula que ganha do Bolsonaro. Ele coloca lá, né, depoimento de Lula sobre sítio de Atibaia, mas não é isso que eu quero comentar. Eu quero falar sobre isso daqui. Eu já tinha achado a audiência do Flow algo assustador e até assim eu não esperava que fosse... conseguir os mesmos números, porque aquela primeira ida no Flow era novidade. Era a primeira vez que Bolsonaro iria a um programa assim de entrevistas, um pouco mais informal, menos engessado, menos quadrado. Mas eu pelo menos estava muito errado. A Jovem Pan, somando aqui o canal oficial do Pânico com 551 mil, que quase já bateu o recorde do Flow. O Flow teve 574 mil, assim, no tempo de pico, ou seja, 23 mil a menos. Só que quando você também junta o canal da Jovem Pan News, que muita gente estava assistindo, você consegue ver ali, 106 mil pessoas. Estamos falando aqui, somando os dois, de 657 mil pessoas ao vivo assistindo. Eu vi algumas pessoas falando que teve um determinado momento, quando você juntava os canais da Jovem Pan,
batia quase 680 mil pessoas. 680 mil pessoas. Fora os recortes, fora as postagens de Bolsonaro nas redes como um todo. E o que assim me deixa assim, sem conseguir nem explicar, é a popularidade desse cara. Onde é que tá o Lula? Fala tanto do Lula, tanto do Lula, tanto do Lula. Eu vi uma análise esses dias, tô na dúvida quem foi que comentou, mas foi alguém assim da grande imprensa, falando da importância das redes sociais. Não sei nem se foi o cara do Paraná Pesquisa, que tava lá no antagonista, mas assim que as pessoas, né, a galera do mainstream tá mudando um pouco a percepção. Antes eles achavam que, por mais que a rede social fosse importante, a TV ainda era assim o grande carro-chefe. E as pessoas começaram agora a mudar a opinião e falar que tá, a TV continua sendo importante, mas eles agora dizem que tá meio a meio. 50-50. E aí você vê, onde é que tá o Lula? Onde é que tá o Lula? O Lula foi na Globo? Tá. E que mais? O Lula aparece na TV, né? Porque falam bem dele o tempo todo. Mas onde é que tá o Lula? E aí você vê toda a força de Bolsonaro. E Bolsonaro tem uma coisa também que é diferente. Ontem eu recebi um recorte de um vídeo do Eduardo Cunha, que ele tá falando sobre, inclusive, rede social, TV. Ele fala que assim, no passado, o político precisava, né, das mídias para chegar na população. Bolsonaro acabou com isso. Ele fala diretamente com o povo. No passado, a Globo chegava, fazia ali uma nota, 5 minutos no cara na TV, acabou, destruiu o cara. 5 minutos. Bolsonaro é destruído todos os dias, 10, 20, 30, 50 vezes por dia, as mais diversas emissoras, os mais diversos jornais, e o cara tá aí. O cara tá aí, o cara, assim, vai fazer o quê? Como é que você vai desidratar esse cara? Um cara que tá 4 anos apanhando. Como é que você desidrata esse cara? E o cara que não estão conseguindo desidratar, conforme ele se aproxima da campanha, você vê as redes sociais, os seus apoiadores, cada vez mais com mais engajamento. E o cara em si, assim, é algo assustador. Não dá pra descrever. O cara é o verdadeiro, nenhum rockstar. A galera brinca, é um rockstar, é o Justin Bieber, é o Michael Jackson. Eu acho que é maior ainda. É inacreditável. Eu acho que nem sei lá, quem poderia falar um mega encontro aí, você trazer de volta o Elvis Presley com o Michael Jackson, os maiores astros da história do rock, você botar junto, eu acho que não dá. A popularidade que Bolsonaro consegue arrastar nas ruas é realmente assim, algo assustador. Assustador. O perfil lá que cobra essas questões de TV falava o seguinte, procede. A Jovem Pan chegou a 1,5 ponto de pico com Bolsonaro, o maior ibope da história da emissora. O Pânico ganhou do Conexão Globo News de ponta a ponta, mas perdeu pro Estúdio I. O Demagogia diz, Bolsonaro bateu maior ibope da história da Jovem Pan. O Tutinha veio falar o seguinte, hoje o Pânico bateu todos os recordes de audiência no YouTube. 650 mil pessoas na TV, maior audiência já alcançada, 1,2. Tá errado, Tutinha? É 1,5. Mais de 100 rádios foi líder de audiência. Você é o cara, Emílio. Então imagine, a audiência que Bolsonaro conseguiu nas redes sociais, fora a repercussão, fora o recorte, fora a TV paga e fora as rádios. Imagine o alcance. E uma entrevista que, cara, primeiro que Bolsonaro prende atenção. Segundo que o Emílio, naquele bate-bola bom, ligeiro, a bola não para, é um tocando pro outro, vai Superman, vai Rogério Morgado, vai Alba, vai Sami, volta pro Emílio, piada Bolsonaro. O homem disparou. Tá difícil segurar. Eduardo Bolsonaro colocou aqui um pequeno resumo das aparições de Bolsonaro. O presidente bate recordes em todos os programas que participa. Pânico, 680. Flow, 576. Acho que foi 574. Mas tá na margem de erro. Cara Tapa, 455. O Ironberg, 425. E o Lula? O Lula foi 292. Vou dar 1000 a mais pro Lula. Foi 292 o pico. O presidente Jair Bolsonaro agora tem as 4 maiores entrevistas do YouTube Brasil. Acho que realmente, falando de entrevista, é o recordista nacional. Eu não consigo lembrar outra entrevista que tenha tido mais pessoas ao vivo assistindo do que Bolsonaro. E olha só. Não sei se eu coloquei já as imagens aqui na sequência. É isso. Calma que eu mostro as imagens. Bolsonaro também foi lá conversar com
a turma maromba. Essa daqui eu resolvi olhar a repercussão de uma forma um pouco diferente. Eu já conto para vocês. Aí ele fala, né? Obrigado também aos que acompanharam nossa saída da Academia Aeronberg, São Caetano do Sul, a oportunidade de aprendizado sobre o mundo gigantesco do fisiculturismo e a importância do esporte para a vida e saúde das pessoas. Parabéns, Muzi e Cariani, pelo grande trabalho. Tava lá no Twitter, né? Olhando. Também eu tentei dar uma olhada no Instagram, mas é uma rede social ruim, porque não tem nenhum tipo de filtro na hora de você fazer pesquisa. Então é bem complicado achar algumas coisas. E aí, eu pesquisando umas coisinhas lá no Twitter, me deparei com isso daqui. Gabriel Wemo, um perfil que não segue políticos, não é de direita, não é mesmo. O cara posta a seguinte foto. Colocaram simplesmente o podcast do Cariani com o Paulo Musi e o Bolsonaro na academia. Ontem eu recebi um comentário amigo meu, Bruno. Ele mora em Cruz das Almas, na Bahia. Ele é dono de uma rede de loja de suplemento. Ele falou, cara, tu sabia que Bolsonaro tá lá com os marombeiros? Eu falei, não sabia não. Nossa, eu fui pego de surpresa. Ele, rapaz, eu não acredito, só se fala nisso. Aí outro amigo meu que é personal trainer lá em Feira, Alan Cajaíba, personal trainer que vai procurando aí, pode falar com ele. Aí ele chegou, primo, tu viu aí? Bolsonaro, botamos aqui na Smart Fit, todo mundo vendo, Cariani, bicho, tá com o Cariani e o Muzi. E falando e comentando, eu falei, e aí, o pessoal aqui da academia tá curtindo, hein? E o povo, ele, desde essa daí que ele baixou o preço do Whey Protein, já falou assim, né? Não foi nem o preço do Whey Protein. Você vê que o cara tá completamente perdido na política. Rapaz! E comentando bem. E comentando. Eu falei, é mesmo? Beleza. Aí, veja só. Isso aqui é a foto da saída... Não, né? Da chegada de Bolsonaro lá na Aeronberg. Olha a quantidade de pessoas. Esperando Bolsonaro. Pra quê? Pra dar um oi. Só isso. E olha só o seguinte. Mostrar uns vídeos. Se liga nisso. Adiantei só pra ver, né? Aquela muvuca. Aí, por outro ângulo. Aqui uma câmera, uma qualidade um pouco melhor. Aí, aqui é na saída. Tirar aqui o som, que tá meio barulhento. A saída. Tá vendo aí que tá cheio, né? E aqui também é na saída, só que é uma coisa diferente. Esse vídeo aqui é do próprio Renato Cariani. Então eu vou aqui, ó. É a voz do Cariani, um history do Cariani no Instagram dele. Tem mais de 3 milhões e 600 mil seguidores. E esse daqui chama muito minha atenção. Muito minha atenção. Mas antes de eu falar pra vocês o porquê, quero mostrar mais algumas coisas. Um pouco mais sobre a repercussão. Cadê? Olha isso daqui. Antes de comentar o vídeo do Cariani, que é um pouco diferente do... É o mesmo ângulo, mas o history do Cariani. Antes disso, aqui são alguns comentários lá do vídeo de Bolsonaro. Esse foi o único presidente que teve um olhar positivo para a área da musculação e fisiculturismo. Reduzindo impostos em produtos da área já foi um começo dessa conquista. Aí outro fala, preço dos alimentos, a importância do esporte, a implementação mais efetiva da educação física na escola, etc. Perfeito.
Todas essas coisas que foram abordadas, se o chefe do executivo do país tem uma visão transmitida por pessoas que respiram tudo isso, é mais do que válido. Mais uma vez tirando o chapéu para o Renato, que é o principal responsável. Você consegue sentir no tom das palavras que ambas as pessoas... Não parece ser o bolsominion padrão? Não parece ser nós, né? Que fala, valeu aí, Cariani! Bolsonaro 2022! Você vê, o cara fala, não, o chefe do estado, isso, aquilo, outro. Não chama nem de Bonorinho, né? Aí vai outro perfil ali, ó. Viva o fisiculturismo no Brasil, o esporte, a nação brasileira e o mais importante, fé em Deus, que tudo vai dar certo nesse país. Talvez até seja mais de direita, mas você não vê assim Não parece aquele discurso, né, do cara de direita feliz que, pô, os caras deram espaço pra Bolsonaro. Aí o cara fala o seguinte: vivi para ver um presidente ainda em um podcast falar com 2 fisiculturistas, empresário e melhor competidores. Aí veja só. Fiquei sabendo do linchamento que vocês dois estão passando. E vim me inscrever no canal. Já admirava vocês como profissionais, agora admiro muito mais por estar lutando essa causa justa. Continuarei orando pela vida de vocês dois. Curti bastante esse episódio. Bem diferente você chamar o presidente da República para falar de esporte, saúde e não de exatamente política. Por mais que tivesse uma certa pitada de política também. Boa ideia. É um cara que acompanha o canal. Você vê que ele não tá muito da política. Não, o presidente da República, falei Bolsonaro. Gostei da ideia, gosto diferente. Essa postagem, faço questão de falar o nome, é o Eduardo Correia. É o cara que o Cariani estava comentando por diversas vezes. É possivelmente o atleta brasileiro mais famoso aí da história do fisiculturismo. E ele comenta: obrigado por proporcionar ao nosso trabalho esse alcance. Hoje foi um dia que ficará marcado. Parabéns! Fabiane Menezes, que entrevista maravilhosa, mano, inteligente, coerente, especificamente importante. Minha admiração por vocês só crescem. Mandaram muito bem, Cariani Muse. Se eu tinha dúvida do meu voto, hoje não tenho mais. Acho que devia ser mais à direita, mas você vê que parece aquele tipo de comentário de alguém que acompanha o trabalho dos caras. O outro falou o seguinte, ó: eu saí do canal, mas depois da entrevista me inscrevi novamente. Sabe o que é no Brasil? Manipulação. Não deixe uma mídia podre dominar você. Parabéns ao canal e pela sóbria entrevista. Esse daqui parece que é um cara até de esquerda. E depois de outro cara, ó: espero que esse debate mude a mentalidade sobre a saúde, sobre debate respeitoso e saudável com chefes de Estado. Parabéns ao universo da musculação e educação física em geral. Eu não sei medir o impacto em número de votos, mas eu sei fazer uma avaliação qualitativa. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, que é o seguinte, e aí eu falo do vídeo do Cariani. Essa ida aqui nesse podcast é um pouco diferente da ida no Flow, na ida do Rica Perrone. A ida do Rica Perrone é até um pouco mais diferente do Flow. O Rica Perrone, ele, a maior parte do tempo, ele foca muito em futebol. Então você, você tem acesso a um público que é um público mais futebolista. Eu acho que às vezes o podcast do Rica, ele tá numa bolha até um pouco mais abrangente, né, que, sei lá, que não tá assim tão próxima da direita que apoia Bolsonaro do que o Flow. Porque o Flow é um programa que realmente entrevista todo tipo de pessoas, principalmente a galera assim, da política, né? Não faltam políticos que já foram lá na ida do Flow. Só que quando você pega o podcast, o Ehrenberg, né, que é um podcast que está dentro do canal do Renato Cariani, é um canal que realmente é, assim, obviamente tem pessoas que apoiam o Bolsonaro, que seguem os caras, que acompanham os caras, etc. Só que você teve a oportunidade de falar com uma bolha realmente, sim, completamente fora do dia a dia da política. Foram vários comentários. A esquerda, às vezes, não percebe como o seu comportamento é destrutivo e fez uma coisa que foi interessantíssima. A esquerda resolveu se revoltar com o Cariani. O fato do Cariani ter perdido seguidores, isso foi algo muito interessante. Não faltaram podcasts da Turma da Maromba. Aquele primeiro é um exemplo só, né? Bolsonaro no podcast Renato Cariani e Paulo Musi. Pinduca deixou sua opinião. Aqui foram alguns vídeos, mas tiveram vários relatos lá no Instagram. Eu acompanho essa turma. Teve o Pacho comentou no Instagram. Teve outro cara que também comentou, falando o seguinte: galera que estão pensando, pô, é o presidente da República, tá dando essa oportunidade pra gente. O Cariani é um dos nomes mais famosos desse meio, da academia, da Maromba. E o fato da turma reagir contra ele de forma assim agressiva fez com que quase todos os grandes influenciadores do mundo do fisiculturismo saíssem em defesa do Cariani. Aí imagina, o cara que tá seguindo,
sei lá, o cara que realmente assim é atleta, que não tem nada a ver com política, clica no Stories e o cara tá vendo aquele atleta do Stories defendendo o Renato Cariani, porque o presidente da República vai no podcast do Cariani e estão atacando o Cariani por isso. Imagine o sentimento de empatia que as pessoas começaram a nutrir por Bolsonaro por causa do que estavam fazendo com o Cariani. Desse golpe baixo, cara, estão atacando o cara, estão deixando o cara deixando de seguir o cara só porque ele vai, o presidente da República vai lá. Ninguém nem viu, não sabe se vai ser pano, não sabe se vai ser nada. Aqui são apenas alguns vídeos, não são do canal do Cariani. O Mundo Maromba tem que site de notícias sobre o meio. Você vê, ó, Cariani emocionado comenta podcast com Bolsonaro, fãs vão à loucura. Música Cariani e Júlio ficam putos com notícias sobre o hipótese. Isso aqui não foi nem questão de Bolsonaro, aconteceu antes. Cariani é detonado, perde milhares de seguidores, após a atitude se revolta e desabafa junto a Júlio. Só esse último aqui, ó, 207 mil views. Aí imagine o Cariani, que normalmente quem tá seguindo ele não tá seguindo o cara por política. Você vê o tamanho do perfil, né? Muito maior do que um perfil médio de política. Quantas pessoas vocês conhecem lá no Instagram que tem mais de 3 milhões e 600 mil seguidores na política? E aí, essas pessoas que às vezes não acompanham nada, assistem na maior parte do tempo TV, a TV que não mostra a multidão de pessoas que seguem Bolsonaro. Você sabe como é a TV. Aí o cara clica no Stories e o cara fala assim, o que é que está acontecendo aqui? Que multidão de pessoas é essa na frente da academia do Cariani? Isso chama atenção. Isso gera repercussão. Não sei falar o alcance disso em centenas, talvez milhares, milhões de pessoas. Agora eu sei o seguinte, essa repercussão, principalmente da tentativa de cancelamento do Cariani e um papo que não foi político, isso está rodando. Está rodando. Academia no Brasil é uma coisa que é praticada por muita gente e Bolsonaro acabou por comentar, né, com duas das figuras mais conhecidas no cenário brasileiro. Então, assim, eu acho que a imagem de Bolsonaro está cada dia mais rodando o Brasil. Eu acho que o dia de ontem foi, assim, extremamente proveitoso para Bolsonaro. Outra coisa que óbvio, tem esse aqui, ó. O Cariani ele postou a postagem do Cariani falando que iria ter o podcast com Bolsonaro 3 dias atrás. Pegou aqui embaixo, ó, 588 mil curtidas. Até o Lucas aqui, ó. Lucas, a gente chegou a ensaiar um podcast lá atrás, não deu certo. Mas a gente fez outra conversa sobre One Piece. Só curtidas, quase 600 mil. Vários perfis verificados, falando, comentando. Vocês acham que isso mesmo não vai rodar? Você imagina esses caras que nunca se tiram um gostinho. Nunca entenderam o que é Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro. Nunca entenderam. Então vai ter muita repercussão. Daqui a pouco aparece alguém de outro esporte, de outro nicho. O Bolsonaro vem aqui também. Pelo amor de Deus, vamos conversar. Quero levar minhas pendências para você. E as pessoas começam a ver a humildade do cara. Gente, para vocês é a coisa mais normal do mundo, porque nós acompanhamos. Agora imagina quem nunca viu o Bolsonaro no meio de uma entrevista. Ele recebe uma pergunta sobre residência do SUS e em toda humildade diz, não sei. Liga pro Queiroga, pega o telefone e fala, Queiroga tá ao vivo, responde. Assim, a vontade do cara de ajudar, de esclarecer. Assim, as pessoas conseguem ver as pessoas. Você não consegue mentir o tempo todo. Você não consegue fingir o tempo todo. Se você pega uma entrevista de Bolsonaro, como é que ele seja todo assim, né? Ele diz tosco. Ele faz que eu usei essa palavra ontem lá no Pânico. Eu não sou um comunicador, eu sou tosco, eu sou desse jeito. Você tira o áudio, você é um cara comum, pô, um tiozão. Tá falando uma boa, você vê que ele dá umas risadas. Agora você pega a entrevista do Lula, você tira o áudio. É uma cara assim de raiva, de ódio, de vingança. A Tsuka até colocou isso daqui, ó, que é ligado a esporte, já saindo, só para comentar de Barretos e avançar. Quanto mais sei de Bolsonaro, mais admiro esse cara. Como não acreditar que esse cara faz o que faz com o coração e amou o país? O cara era da reserva, mas se esforçava e sua recompensa era uma laranja e uma mariola. E o que ele dizia? Era gratificante, porque a gente fazia aquilo com o coração. Aí tá lá, o pentatleta, Bolsonaro era reserva e ganhava laranja como incentivo. Vou ler só ali embaixo, ó.
No meu tempo de militar da ativa, o prêmio para o atleta durante o treinamento era uma laranja e uma mariola. Nada mais além disso. Mas era gratificante, porque a gente fazia aquilo com o coração. E faça uma pequena reflexão, pessoal. O Brasil é um país difícil. Todos sabemos. Ter dinheiro para o básico no Brasil é difícil. É uma luta todos os dias. Todos os dias é joelho no chão e pedindo, Deus, por favor, abençoa. Abençoa, Deus. Porque é escola dos meninos, é comida, é gasolina, é conta. O Brasil é difícil. O Brasil é difícil. Quando o cara não é assaltado, quando não acontece uma calamidade. E você vê assim que Bolsonaro, se ele fosse deputado de novo, né, ali em 2018, uma boa. Tava reeleito fácil. O cara tava 28 anos. 7 mandatos. Tava fácil. Fácil. Bolsonaro tem acesso à aposentadoria. Como deputado, poderia ter. Não pede. A questão financeira de Bolsonaro, sim, cara, estaria resolvida. E aí ele disse, até ele comenta no Pânico, né? Cara, apanha. Você vê assim, cara, não é pelo dinheiro. Você olha pra ele, quais os bens que Bolsonaro tem? Você não vê Bolsonaro aí chegando, carro novo, casa nova, tá ali. Aqui é a foto dele ontem em Barretos. A Tsuki a mesma Tsuki, ela comentou lá no Twitter, ela não comentou de Barretos, ela falou, Bolsonaro, assim, né, ele acorda cedo. Eu soube que o Bolsonaro ontem, 5 da manhã tava acordado. Vai pra São Paulo, vai no Pânico, 3 horas, falar cansa, ficar 3 horas falando, cansa. Abraçar o povo, dar carinho, dar atenção, cansa. Não adianta, cansa um pouquinho. Depois ele sai, vai pra São Caetano, fala por mais 2 horas. Fala com todo mundo. É carinhoso. Abraça, dá beijo. Pega de novo algum tipo de transporte, não sei se foi carro, avião, vai pra Barretos e fala com o povo. E discursa. E monta a cavalo. E basicamente tá 24 horas em pé, sem comer, 6 cirurgias, uma facada, 67 anos de idade. É pelo dinheiro? É pelo quê? Pelo poder fazer o quê? Poder flexibilizar a possibilidade do cidadão se defender? Tentar impedir o avanço aí de grupos que querem invadir terras? Tentar garantir a soberania nacional? Cara, gente, assim, é óbvio, você faz uma pequena análise, o cara, como ele diz, não é brincadeira, é realmente uma missão. Só pra terminar isso daqui, o professor Olavo de Carvalho tem uma aula que ele falava, até um vídeo que viraliza na internet, que ele diz assim que a vocação da vida da pessoa não, assim, não significa que é coisa que você é a melhor coisa na vida. Não, eu sou um mestre nisso daqui. Talvez isso não seja a sua vocação. O professor Olavo fala que a vocação é aquela coisa que você assim, tem uma resistência sobre-humana para fazer. E aí ele falava assim, o professor Olavo, que a vocação dele era ser professor. Porque ele tinha uma vocação pra lidar com a burrice, e se o cara for burro, o cara perguntar pra ele 1000 vezes, ele vai ter a paciência de explicar 1000 vezes. Que se você não tem essa paciência de explicar 1000 vezes pro seu aluno o que ele quer aprender, talvez essa não seja a sua vocação. A vocação do líder máximo da nação é o cara que realmente tem a resiliência todos os dias de apanhar em nome de uma causa e estar ao lado do povo. Eu juro pra vocês, com 31 anos, 31, né? Eu tô com 31. Nossa, tô na dúvida agora. Tô com 31. Eu fiquei com dúvida da minha idade. Meu Deus do céu, eu estou com 31. Eu falei assim, chega, sou estranho. Com 31 anos, eu não conseguia ter esse ritmo de vida. Sem brincadeira. Pergunte você mesmo. Você acordar 5 horas da manhã, ir no programa, 3 horas, viaja, enquanto o povo, abraça, viaja de novo, vai pro negócio, viaja, vai pro Barretos, monta o cavalo, vai, volta, dorme, 5 da manhã, tá desperto de novo, viaja, vai a um lugar, resolve pepino, e isso tudo acontecendo, apanhando. Apanha da Globo, apanha da Folha, apanha do Estadão, apanha da CNN, apanha do Metrópolis, apanha do Bastidor, apanha da Veja, apanha dos políticos de esquerda, é o judiciário em cima do cara. Se não for a vocação, se não for Deus, se não for, eu não sei o que é. Pra mim é a única explicação que existe para falar desse cara. Eu amo esse velhinho, velho, não adianta. Passa o pano mesmo. Mas vamos continuar, né? Acho que já me alonguei demais, né? Com 30 minutos falando de Bolsonaro, velho. Meu Deus do céu, viu? Esse Bolsonaro é demais. Aí você vê, vem a Folha
Folha Política, né? Mas na verdade é a Folha. Aqui é só um perfil, mas a notícia é da Globo, é da Folha mesmo. Eleições 2022. Bolsonaro vai à festa do peão com Hang Tarcísio e usa a arena como palanque. Bom, o Lula foi convidado pelo próprio Eduardo Bolsonaro. A festa é aberta. Assim como a Marcha para Jesus, o Lula não foi porque não quis. O Lula fugiu. Fugiu. Essa é a prioridade da Folha de São Paulo, bater no cara. Agora a Folha de São Paulo, com certeza, não vai comentar sobre isso. No dia de ontem, o Milton Neves, ele compartilhou aqui uma pesquisa da Exame Ideia, que bate muito, similar com o levantamento da Brasmarket e da Seis Sigma. Disputa para presidente e intenção de voto dos moradores do Sudeste no primeiro turno, aqui Exame Ideia. Você vê que Bolsonaro com 46%, Lula com 34%. As tendências, a única coisa nova dessa tendência é a queda do Lula. Porque então o Lula meio que se mantinha ali em um certo patamar. Agora o Lula começa a desidratar mesmo. Só que Bolsonaro continua firme e forte. Na verdade, sim, ele continua mais firme do que nunca, né? Mais forte também. Ele está crescendo cada vez mais rápido. Só olhar nesse gráfico, você vê como a angulação da reta começa a subir. É o que todas as pesquisas vêm mostrando. Bolsonaro vem crescendo, Bolsonaro vem crescendo, Bolsonaro vem crescendo. E até pelo período, se você pensa nas bondades do governo, do auxílio 600, faz total sentido. Esse gráfico, ele realmente reflete o que a gente vem vendo aí na imprensa, nos noticiários. Tá lá, né? Só as pesquisas, não vou nem falar no Sudeste. São Paulo, Modal Mais, Futura, Bolsonaro 5 pontos na frente. Paraná Pesquisas, basicamente 5 pontos na frente. Brasmarket, Seis Sigma, Exame Ideia, uns 10 pontos na frente. E atrás? Bom, lá atrás tem a IPEC, que foi paga pela Globo. Tem a Datafolha, que foi paga pela Globo, em parceria aí com a Folha de São Paulo. E empatado, você tem a FSB, paga pelo BTG do Esteves. Vamos ver as pesquisas que vão ver ao longo dessa semana. Ainda sobre pesquisa, a turma do Diário do Poder soltou uma nota falando o seguinte, agregado mostra a diferença de só 0,5 ponto pro Lula no Sudeste. Estudo agrega pesquisas estaduais para o presidente realizada pela Potencial Inteligência para o Diário do Poder. Aí diz, o Lula teria 38,6, Bolsonaro 38,1, após a atualização da média do levantamento, que incluiu as pesquisas realizadas nos 4 estados esta semana. Na semana passada, Bolsonaro tinha 32,3, cresceu 5,8 pontos, enquanto Lula perdeu 3,3. A tendência, você também vê aqui, né? Bolsonaro realmente crescendo muito e o Lula também tendo uma queda acentuada. Segue esse mesmo padrão visto na Exame Ideia. Aqui tem um gráfico maior. Segue o mesmo padrão das tendências. Eu acho que o homem vai ganhar, viu? Acho que o homem vai ganhar. Ainda mais quando eu vejo uma nota dessa. Guilherme Amado tá preocupado. Campanha alerta Lula de que não há vitória no primeiro turno sem evangélicos. Estudo da campanha do Lula aponta que o eleitorado evangélico é vital para a eleição em primeiro turno. Não vai ter não, viu? Deus no controle. Aí veja só. Era para ter colocado isso aqui com outras coisas que ligava aos evangélicos. Mas o Eric Figueiredo traz outro dado que eu acho que é extremamente positivo para Bolsonaro, principalmente quando eu lembro da nota do Estadão falando do crescimento de Bolsonaro na classe C. Que a classe C hoje não é C de comida, é C de carteira de trabalho, o que as pessoas estão procurando. E aqui, né, o Eric é o presidente do IPEA. Evolução do quantitativo de pessoas ocupadas no Brasil é o recorde histórico da série. 101 milhões de brasileiros empregados. 91% da população na força de trabalho se encontra ocupada. Aí você junta com isso daqui. As obras da Transnordestina avançam e são uma prioridade para o governo federal, atravessando 35 municípios em Pernambuco, 28 no Ceará, 18 no Piauí. A ferrovia conta com mais de 1.700 quilômetros de extensão. Vamos em frente, trabalhando para dinamizar a economia do Nordeste. Falei para vocês também que o Lula sofreu algumas críticas ao longo do dia de ontem. Como todo editorial do Estadão que critica o Lula, do meio para o fim, eles tentam igualar Bolsonaro para criticar da mesma forma.
Mas beleza, vamos olhar a parte do Lula só. Entenda as diferenças entre mensalão e orçamento... Ah, não, esse aqui é outro. Primeiro é um. Entenda a diferença entre mensalão e orçamento secreto. Os esquemas que Lula comparou no Jornal Nacional. E aí a matéria descreve que enquanto o mensalão era corrupção, aí eles vão falar do orçamento secreto. O orçamento secreto é uma forma assim meio que de corromper a democracia. É corrupção? Não. Ah, beleza. Não é corrupção, não. Eu só queria saber isso. Ah, mas a democracia... Não, beleza. Eu sei que não é corrupção. Agora chora. Pode chorar à vontade. O editorial mesmo é esse daqui, ó. Chega a ser cruel Lula se esquivar de criticar a ditadura venezuelana a pretexto de respeitar o povo daquele país. E vamos dar uma olhada. Só nesses 3 parágrafozinhos. Lula, ora vejam, é favorável à alternância de poder na Venezuela? Foi o que o candidato petista disse a jornalistas estrangeiros no dia 22 passado? No entanto, recorreu ao conceito de autodeterminação dos povos para dizer que não deve se meter no que acontece na Venezuela. A mesma coisa que ele falou no Jornal Nacional, a mesma coisa que o PT falou lá na questão do Ortega, que o Lula foi entrevistar o país depois, né, que foi confrontado pela jornalista. Mais uma vez, Lula foi incapaz de criticar mesmo de leve a ditadura venezuelana, enquanto poupava o companheiro ditador Nicolás Maduro, que no passado já se referiu a Lula como um pai. Papai. O petista chamou o líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó de impostor. O conceito de autodeterminação dos povos é a bengala que Lula usa sempre que é instado a demonstrar algum desconforto com a ditadura venezuelana ou com qualquer outra ditadura camarada. É como se dissesse que Maduro está no poder e governa de maneira tirânica, porque é isso o que desejam os venezuelanos. Ora, um povo exerce a autodeterminação quando é capaz de decidir livremente, por exemplo, sua condição política. Na Venezuela, essa liberdade simplesmente não existe e as cadeias estão cheias de quem deseja a autodeterminação. Ou seja, a cadeia está cheia de quem discorda do Maduro. Logo, chega a ser cruel esquivar-se de criticar a ditadura venezuelana a pretexto de respeitar o povo daquele país, como se o povo fosse livre para decidir seu destino. Mas o que Lula faz é ainda pior. Trata a tirania chavista como legítima e democrática. O Lula não recebe críticas na imprensa. Cada nota dessa que sai é uma coisa assim, meu Deus, o Lula está sendo criticado. O Lula está sendo criticado. A matéria segue falando que a direita também tem que abandonar Bolsonaro, parar de flertar com o golpismo. É inacreditável, mas é o Estadão, é a grande imprensa. Com o Bolsonaro, bate, ninguém cola, nem reflete, nem acredita. Agora do Lula, muita gente começa a se questionar, né? Rapaz, eu tinha esquecido disso, viu? Eu tinha esquecido do que o Lula defende. Aí você vê, ó. No Rio, Lula propõe debate com evangélicos e critica o uso de religião nas eleições. Como você propõe um debate e critica o uso de religião? Você não está querendo usar a religião para fazer um debate? Não é meio assim antagônico, né? Essas duas frases, essas duas propostas? Lula quer debater, vai falar que está errado, é? Eu quero saber o que o Lula quer debater com evangélicos. Vai dar ruim, Lula. Ainda mais se perguntar, né, o que você defende, perguntar sobre pautas ideológicas, começar a conversar sobre família. Pode pegar muito mal pro PT, viu? Aí você vê aqui também. O Demagogia fez essa linda colagem. Parte do agronegócio é fascista e direitista, diz o Lula. Lula diz que ninguém precisa de padres e pastores após atacar igrejas. Lula se incomodou com o fato da vereadora Sonara Fernandes ter assassinado o PT às trevas. Lula diz que Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de policial. Lula critica a classe média brasileira e defende o meu corpo, minhas regras. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa, diz o Lula. Por essas falas, você sente bem, né? Quem é o cara? O que ele realmente defende. Vamos continuar. Olha para isso daqui. Quando você acha que não tem como o Felipe Neto surpreender, ele surpreende de novo.
Parem de cair no papo de Lula quer regular a internet. O que Lula quer fazer é um projeto de regulamentação das mídias. Isso existe nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e vários outros. O projeto é criado, debatido e votado pelo Congresso, deputados e senadores. O cara brinca, assim, ele brinca com a sua mente e a sua capacidade de pensar por si mesmo. É público e notório todas as falas do Lula. Inclusive tem tweets do Lula, né, falando, ó, torçam para eu não voltar. Ele até fala para um certo grupo de mídia, porque se eu voltar, rapaz, eu vou regular a mídia. Agora o Felipe Neto fala isso porque ele sabe que para ele, meu Deus do céu, não vai acontecer nada. Nada. Ele não precisa ter medo do Lula, não. Quem tem que ter medo do Lula é a classe média. Aí você vê como são as coisas. O Rubens Menin é um cara que eu queria ofendê-lo, mas vocês sabem que eu ouvi falar palavrões, né? Eu fico de cara, porque ele tenta se demonstrar e anda assim, em alguns círculos de empresários mais à direita, né? Mais à direita, o Rubens Menin. Ele até foi esses dias aí falar da questão da gasolina, foi defender uns pontos aí de Bolsonaro no Twitter. Só que enquanto o dono da CNN tem um tipo de posicionamento, a empresa dele é da extrema esquerda lulista. Ontem eu me deparei com isso daqui, por Leandro Rezende. Carlos Bolsonaro disparou para influenciadores bolsonaristas um vídeo em resposta à entrevista do ex-presidente Lula da Silva no Jornal Nacional. Pronto, falando que o Carlos fez um vídeo e que mandou e que as pessoas iam divulgar e que ele rebate quando mostra que o Lula, sabe, quando o Bonner fala que ele está absolvido, está solto, está livre, leve e solto, é a vítima da sociedade, e o Carlos rebate, mostra as coisas. Eu falei, meu Deus do céu, senhor, como é que pode chamar isso aqui por meio de uma análise séria? Segundo lugar, cadê a responsabilidade? Obviamente a gente sabe, com o interesse disso, obviamente todo mundo sabe, porque eles falam tanto do Carlos Bolsonaro, que depois que Bolsonaro vencer, vão falar, foi golpe, foi através de fake news, disparos em massa, Bolsonaro não é legítimo, e vão tentar, né, tocar o terror pra cima de Bolsonaro, como fizeram em 2018. Acham que o povo é besta, que o povo não percebe. Aí veja só, chegando perto aqui de Lula na Globo. No Jornal Nacional, Lula e Ciro falam 5 minutos a mais que Bolsonaro, campeão de interrupções. O Vilimigo diz, tratamento desigual. Em toda a matéria da Folha, apenas o primeiro parágrafo informa. O restante são vários parágrafos tentando justificar e minimizar o que fez a dupla da bancada do Jornal Nacional e jogar a culpa em vocês sabem quem. A culpa por ter falado menos é do próprio Bolsonaro. A culpa de ter sido interrompido é de Bolsonaro. A culpa é sempre dele. É sempre dele. O Poder 360 fez esse pequeno levantamento aqui nesse gráfico, nesse infógrafo. Quanto tempo falou? Quem começou a perguntar e quanto tempo? E a média de audiência. Você vê que Bolsonaro está disparado na frente, né? Em audiência, e foi o que menos falou. E a pergunta inicial, a maior e com mais palavras, foi para Bolsonaro. É a vida, né? Mas beleza. Vamos falar agora da Globo. Lula e a Rede Globo. Olha só para isso daqui, rapaz. Editorial do Globo. A opinião do Globo. Lula continua em forma para driblar temas incômodos. Amigos entre todas as nações. Não que alguém sério tenha dúvidas sobre as credenciais democráticas de Lula, o candidato mais próximo de tentar transformar o Brasil numa Venezuela é Jair Bolsonaro. O candidato mais próximo de tentar transformar o Brasil numa Venezuela é Jair Bolsonaro. Não é o Lula, é o Jair Bolsonaro. Esse é o editorial do Globo. O Leandro Russo até disse: a Globo abriu mão de qualquer resquício de moralidade e passa a inverter a realidade em clara propaganda política petista, afirmando que o candidato Bolsonaro é quem traz o risco venezuelano ao Brasil. Aí veja só, Miriam Leitão, o ex-presidente Lula saiu muito bem na entrevista, eu nem vou ler o resto. O ouvido de vocês não é pinico. Aí vem a Elaine Cantanhede,
Explicação para a reação irada de ministros e militantes bolsonaristas à entrevista de Lula ao Jornal Nacional. Lula foi bem, tinha alvo, objetivo e estratégia. E papéis voadores? Será também? Será que também tinha um papel voador? Não sei, pergunta. O Leandro Rocha diz, né? A cara nem arde. Aí vem a Leilane, da Globo. Poderia citar muitas diferenças, mas me chama a atenção o respeito de Lula pela Renata. Ele o tempo todo coloca ela presente participando da entrevista. Homem que respeita a mulher é outra coisa. E aí, por causa dessa fala, a Leilane virou notícia, que foi o seguinte, ó. Jornalista da Globo quebra protocolo e elogia Lula. Durante essa sabatina de Lula, profissional elogiou o desempenho do presidenciável. O Vanguardian comenta, em outras eleições, era comum ver jornalistas pedindo para a plateia não se manifestar a favor de nenhum candidato. Hoje, é a plateia que assiste jornalistas torcendo por um candidato, abdicando completamente do seu papel de informar de forma isenta e imparcial. Na verdade, não teria problema, desde que ela deixasse clara, eu sou lulista. Todo mundo sabe, mas não assume. Não assume, não tem problema ser imparcial. O problema é fingir ser imparcial quando não é. Aí veja só, como se não bastasse toda essa passada de pano, a própria Globo informa Lula no Jornal Nacional, antes de encarar Bona e Renata, petista recebeu treinamento de ex-âncora global. Quem? Chico Pinheiro. Chico Pinheiro tá ajudando Lula. Ex-global. E se tudo isso tá estranho? Não tenho como explicar muita coisa. Tenho apenas questionamentos. Não tenho como dar play no vídeo. Mas o vídeo é gratuito. Vocês acham a íntegra na internet, no site da Globo, do G1, não sei se está na Globoplay, mas você acha fácil. Eu achei fácil no site do G1. E eu vou desenhar e eu vou explicar para vocês. Se vocês derem play no site do G1, que tem aqui ó, 41 minutos e 22 segundos. Quando chega aqui mais ou menos 1h40, o Lula começa a falar, né? A primeira pergunta. E eis que de repente um papel voador aparece. As mãos do Lula estão assim, e um papel voador aparece. Um papel voa. Foi um ventilador? Foi alguém? Não sei. Porque o ângulo está fechado no Lula. Aqui é o momento perfeito para a Rede Globo pegar o tape, né, da outra câmera que tem o ângulo aberto, para nós sabermos por que tinha um papel voador chegando próximo ao Lula. E essa entrevista, e essa resposta do Lula é engraçada porque o Lula comenta e ele olha para baixo e ele comenta de novo e ele olha para baixo e ele olha pro Bonner e comenta e ele olha para baixo de novo e assim, às vezes é um papel em branco, às vezes ele tá olhando para baixo porque ele tá nervoso, mas fica a grande pergunta no ar: por que tinha um papel voador a 1 minuto e 43 segundos na entrevista do Lula, que claramente estava em casa, foi extremamente bem tratado pelo Bonner, pela Renata, vem cada vez se aproximando mais e mais da Rede Globo. O que foi que aconteceu nos estúdios do Plim Plim? O papel voador, rapaz. Vejam o vídeo. Vejam. É interessantíssimo. A Globo deveria mostrar isso o quanto antes, em ângulo aberto, para sabermos o que foi o papel voador. Foi alguém ajudando o Lula? Porque eu acho que não pode. Por que um papel aparece voando? Eu não lembro de ter visto ventiladores. A Globo deveria mostrar. Porque o Lula estava com a mão fechada. Tá ali, ó. A mão fechada e o papel voa. Às vezes o Lula pegou com o pé e jogou para cima. Não sei. O que eu sei é que Bolsonaro ontem falou o seguinte: ninguém deveria estar surpreso. Não sobre o papel. Ele só mandou essa. Vai, ele sabia, né? Vai que ele já sabia, não sei. Ninguém deveria estar surpreso. Na verdade, compreendo perfeitamente a Globo tratar melhor aqueles que estão dispostos a pagar mais. Eles são a esperança de dias melhores para a emissora.
Nada mais coerente do que pegar mais leve. Estranho seria comigo, que fechei a torneirinha. Apesar disso, sua liberdade foi preservada. Hoje a emissora pode até continuar promovendo perversidades, como Meu Corpo, Minhas Regras, umas coisas muito estranhas, ideologias diversas, inversão de valores, destruição da família, se assim desejar, só que não mais sustentada com rios de dinheiro público. A garantia que a Globo e a imprensa de forma geral sempre terá comigo é de jamais defender o seu controle, como pretende o outro lado. Para quem ama e defende a liberdade, isso não tem preço. Mas hoje, infelizmente, muitos são capazes de entregá-la por algumas moedas de prata. Talvez, se tivéssemos dado o que queriam, as boas notícias não seriam acompanhadas por um mas, e sobrariam aplausos ao meu governo. Mas escolhemos investir no Brasil e não em elogios. Por isso o desemprego cai, a economia cresce, a violência diminui, mas a gritaria continua. Bolsonaro não é o luva de pedreiro, é o luva de pelica. Nossa, eu adorei essa fala do Milton Neves. Vou guardar comigo pro resto dos dias. E aí, a Globo ainda tem que, né, dar aquela macetada. Quem que divulga, na verdade, a Folha de São Paulo? MST vai à Globo entregar produtos para apresentadores do Jornal Nacional. Deve ser pulhambona fazer um stories cozinhando um arrozinho orgânico, né? Esperando a Fátima voltar para ele. Não, é que Fátima comer um arrozinho comigo, do Lula. Venha, Fátima. A Elisa diz, né? Essa galera subestima demais a inteligência do povo. E sobre o MST, que o Lula tanto enaltece, arroz orgânico do MST, destacado por Lula, não é suficiente para um dia do consumo nacional. Não dura um dia. Um dia não dura. O consumo diário de arroz pelo brasileiro é de 33 mil toneladas. Se fosse viver do arroz orgânico do MST, teríamos alimentos só para meio dia de consumo da população, ou nem isso, apenas 10 horas. E nem sei se é garantido que se colha tudo isso, porque o arroz é uma cultura exigente no controle de pragas e doenças, diz o Vlamir, engenheiro agrônomo e consultor especializado na commodity. É um nicho muito específico que atende uma fatia muito pequena da população, e para conseguir viabilizar isso, eles têm que vender muito caro, observa o analista. Uma busca na internet mostra que o arroz orgânico lá do tio João pode ser encontrado uns quase R$16 contra R$5,20 o mesmo tipo de produto convencional, de outra marca também conhecida, né? O tio Urbano. O analista da Brandalize aponta que, para ser viável economicamente, o arroz precisa render de 8 a 10 toneladas por hectare. Em qualquer lugar, seja lá nos comunas, Tailândia, Indonésia, Brasil, o pessoal do orgânico colhe de 3 a 4 toneladas. Eles não conseguem produtividade. Não tem produtividade. Sobre produtividade, o SLE Farms é amigo do Amazônia Azul. Perfil bom de seguir. A produção de arroz orgânico do MST é estimada em 12.400 toneladas, o que alimenta 220 mil brasileiros. Os outros, 209 milhões, 780 mil, passariam fome, né? Se fosse transformar toda a produção nacional em orgânica, como o MST, tem que aumentar a área de cultivo em 55% devido à baixa produtividade. A gente viu os frutos do fertilizante orgânico, né, dessa mudança pro orgânico lá no Sri Lanka. Foi exatamente a redução da produtividade, população com fome e o país quebrou. Quebrou, literalmente quebrou. O presidente renunciou por e-mail, o cara fugiu. Fugiu. As pessoas entraram no palácio presidencial, ele fugiu. Tá bom. E a sociedade rural brasileira contestou declarações do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A sociedade rural brasileira vinha a público manifestar sua contrariedade em relação às declarações feitas pelo candidato Lula sobre as invasões do MST,
além de generalizações infundadas em relação ao agronegócio do país. O MST liderou invasões não apenas a propriedades rurais em diferentes regiões do Brasil, mas também a centros de pesquisa de empresas e instituições que são referências mundiais para o desenvolvimento da agropecuária. Também repudia generalizações imputadas ao setor, classificando como antagônicas as políticas atuais de meio ambiente. Sabemos que o agro brasileiro vem avançando em práticas cada vez mais sustentáveis, se adequando a rigorosas leis ambientais, e não podemos deixar que os produtores rurais sejam confundidos com criminosos. A SRB considera muito preocupante este tipo de declaração por parte de candidatos à medida, que tem como pauta prioritária sua histórica posição de defesa da propriedade privada e a segurança jurídica no campo, que precisa ser a base para que o Brasil siga avançando na produção de alimentos e na geração de empregos. Eu vi o Rafael Balboa comentar que o agronegócio no Brasil é 25% do PIB. Brigar com 25% do PIB não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, viu, Lula? Aí você vê também, brigando com o PIB. Bancada feminista do PSOL, não sei, não consigo ler ali direito, mas sei que é do PSOL, invadiu a Van de Osasco para protestar, né? Que é golpista, que tá financiando golpe, blá blá blá, isso, aquilo outro. Só faltou pedir para quebrar, né? Fechar a loja e os empresários, não, né? E os funcionários que lá trabalham se virem. Tamo nem aí. Essa é a esquerda. Essa é a esquerda brasileira. Bolsonaro defende, né? O emprego, os empresários, o agro. E a esquerda, vocês estão vendo aí, né? O que o pessoal anda fazendo, o que o Lula anda falando. E dá tempo? Dá tempo, rapidinho. O que são vários números de forma bem rápida. Primeiro, setor que mais gera empregos. Confiança da construção civil atinge seu maior nível desde 2013. Desde 2013. Primeiro mandato da Dilma, desde 2013. A arrecadação federal de julho é o melhor resultado para a série histórica. Isso está acontecendo no momento onde tivemos redução de impostos. Mesmo com redução de impostos. É a curva de Laffer. Será? E aí veja só, após 9ª queda seguida, gasolina é mais vantajosa que etanol em 23 estados e no Distrito Federal. E nesse ponto aqui eu quero avançar um pouquinho, porque gasolina é energia. E gente do céu, Reino Unido vê salto de 80% na conta de luz residencial para $4.000 ao ano. Um pouquinho mais até, viu? Tá aqui, ó. Protestos eclodem em Londres esta noite, fora da sede do regulador de energia, contra o aumento de 80% nos preços de energia a partir de outubro. Conta média anual aí que atinja 4.180 euros, que dá 3.549 libras. Amigo, pensa aí, vale mais do que dinheiro. Multiplica por 6 aí, 25 mil reais de conta de energia. Ah, mas lá eles ganham bem. Gente, se ganha mais que no Brasil, mas os custos também são extremamente mais elevados. Por exemplo, aqui na Austrália, o salário mínimo deve estar uns 20, 21 dólares. Salário mínimo. E muita gente ganha um mínimo, mas também não ganha muito mais que o mínimo, não. Você ganha uma quantidade, ganha. Mas assim, não é essas coisas todas. Você vai alugar uma casa de 2 quartos, a casa, sem contas, por semana, então uns 450 dólares. Casa fubenga. Bicho tá assim, e uma coisa é o brasileiro que sabe viver, né? A vida do brasileiro é no nível difícil. O brasileiro já nasce assim, bota na dificuldade a mais difícil que tiver. É a vida do brasileiro. O cara tá acostumado. Apanha desde que nasceu. Imagina essa galera que nunca soube o que era dificuldade. Nunca soube o que era, né, segurar um pouquinho o orçamento. Imagine a dificuldade do europeu a lidar com isso daí. Tem que abrir mão de algumas regalias. O brasileiro tá acostumado a sofrer. Aí eu vi isso daqui ontem. Isso que chamou minha atenção. Pessoal, a gente veio comentando sobre isso daqui desde junho. Eu trouxe só algumas postagens de vídeos anteriores. 2 postagens além dessa. No dia de ontem. Aqui tá o gráfico oficial, cotação. O preço da eletricidade na França chegou a 1.075 euros por megawatt-hora. Entre 2010 a 2020, a média
era de 45 euros. Vamos arredondar para 50. Se fosse 50, aumentou 21 vezes. É como a tua conta de eletricidade custar 100 e pular para 2.100. Saiu de R$100 para R$2.100. E ele botou aqui, ó, 24 vezes mais do que a média. E calma. Amarelo, aqui acima de 800 euros, é na Alemanha. Na França passou de 1.000. Isso aqui é de ontem, dia 26. Aí eu fui procurar os vídeos passados. 10 de julho. Em 10 de julho, aqui na Alemanha, que já passou de 800, tava de 300. Quando eu comentei desse vídeo, eu falei, pessoal, olha a média, gente. Tava na faixa de 50, aumentou 6 vezes. Depois disso daqui, eu não tava achando o vídeo certinho. Eu lembro que bateu 343. Eu falei, gente, já tá quase 7 vezes. Agora tá 16 vezes, porque já passou de 800. Olha o intervalo de tempo. Estamos falando de um intervalo de menos de 2 meses. Aqui, ó, 25 de junho. Alemanha. Estava em 260 ainda. Ainda estava em 260. Imagine você vir até ali 2020, 2021, iniciozinho, ali na baixa de 50, começou a subir um pouquinho. Imagina, como é que vai bancar isso daí? A gente tá se construindo um cenário complicado. Eu não sei nem como explicar. Complicado. A Europa tá para entrar em um cenário complicadíssimo. A gente trouxe aqui em vídeo recente na Itália, falando assim, preços reais. Aumento na conta para o cliente final de 5 a 7 vezes. Não, 8 vezes. De 5 a 8 vezes. De 5 vezes batia o cara da sorveteria, que saiu acho que de 1.200 para 5.000 quebrado. E teve um que bateu de 8 vezes, que era 100 e poucos mil, que era a indústria, pulou para 900 e poucos mil euros. Isso daqui saiu de controle. Saiu de controle. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo no Brasil. Qualquer pessoa que analisar o mundo e o Brasil e olhar para Bolsonaro e falar que Bolsonaro é um mau presidente, a pessoa não sabe juntar Lé com Cré. Quem sabe juntar Lé com Cré e olhar o que está sendo no mundo, olhar o resultado no Brasil, gasolina baixando, energia baixando, enquanto a Europa está diante de um possível apagão e preços nas alturas, vai ser, rapaz, a galera vai perder muito emprego. E com tudo isso acontecendo, a turma da esquerda tá depredando posto de gasolina. Porque não pode, é o mundo, né? Não pode usar combustível fóssil. Inflação alta leva franceses a buscarem preços baixos em lojas de ponta de estoque. E olha que nem chegou ainda mesmo. O inverno começa para valer agora início de novembro. Final de setembro, dia 21, 23, é quando tem um solstício de inverno para eles. Solstício de verão. Solstício de verão no sul. E aí, olha só para concluir. Esses resultados são frutos dessa agenda ESG. Vocês sabem disso. Quem que está avançando com essa agenda, principalmente com essa agenda no Brasil? A extrema esquerda e o PSOL. Você pega aí a tese 11, que é uma tese nova, aí, uma carta de compromisso da esquerda. Quase todos os grandes candidatos do PSOL estão assinando. Quem que os grandes empresários brasileiros, Armínio Fraga e os irmãos Moreira Salles, ligados ao Itaú, estão financiando? Candidatos do PSOL. Candidatos do PSOL. Mas também candidato do PSB. O Molon. A esquerda que segue avançando com a Agenda Verde, que inclusive, né, faz parte ali do centro do programa de governo do Lula. E as pessoas podem decidir, né? Você vê, essa eleição tá até o candidato a deputado promete de campanha carbono zero. Ele comprou crédito de carbono, equivalente aos gastos da campanha dele. Nem vou ler o resto. Isso aqui eu vou mostrar rapidinho, que é rápido. Até passou de 1 hora, mas isso aqui é tão ridículo. Eu tenho que mostrar pra vocês. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Sabe quem soltou o Lula? O Lula foi solto durante o governo Bolsonaro. Sabe quem acabou com a Lava Jato? Foi o governo Bolsonaro.
Se você não gosta de corrupção, vote 3501. Meu nome é Abraão. Primeiro, eu pensava que o nome dele era... Eu pensei que o nome dele era Abraham, não Abraão. Pensava. E segundo, ele começa assim, ó, você sabe quem soltou o Lula? Escuta, só isso aqui de novo, só escuta o início. Ó, peraí. Sabe quem soltou o Lula? Quem soltou o Lula? O Lula foi solto durante o governo Bolsonaro. Sabe quem acabou com a Lava? O Lula foi solto durante o governo Bolsonaro. Tá, o Lula foi solto, mas quem soltou o Lula? Quem soltou o Lula, covarde? O Patatá tá tentando imitar o Enéas, só que ele não consegue responder a própria pergunta. Quem soltou o Lula? Que ele não responde. Covarde. O Patatá tá demais. Eita, Patatá. Eu ficava na dúvida quem era Patati e quem era Patatá. A explicação da turma é que você pega tipo B1 e B2 do Banda de Pijama. Ai. Os patatistas estão demais. Aí você vê, ó. Ele foi fazer a live ontem. 3 pessoas. E essa aqui teve mais gente, ó. 42 pessoas vendo. Chamou o carinha do MBL. Fazer live com o MBL. Esse é aquele rapaz que foi xingar Bolsonaro no cercadinho, visando desgastar a imagem do presidente e, consequentemente, ajudar o Lula. Ontem entrou no MBL. Hoje faz live com o patatismo. Vocês ainda acham que essas pessoas são conservadoras? É incrível o que a ambição é capaz. Olha aí o superconservadorismo. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Se gosta do meu trabalho, posta no membro do canal, botão de valeu, joinha, Patreon na descrição. Mas mais do que tudo, traz um voto pro Jair. Não é compartilhar o vídeo, compartilhar é bacana, mas traz um votozinho pro Jair. Fala com o seu amigo que está indeciso. Tenta mostrar pra ele, pô, as entregas do governo, mostrar o outro lado. No final do dia, vocês é que fazem diferença. Sorteia do Zap, não tem tempo de correr, é o cidadão comum, conversando no local de trabalho, com seus amigos, com seus colegas. Não vai ser eu que vou converter. Gente, são vocês, pessoal. Eu posso falar pra muitas pessoas de uma vez só, mas o tete a tete, sabe? O pra valer mesmo. Quem vai eleger o homem? São vocês. E peça ajuda, né? Ajuda o Bonorinho. Ele merece. Vejo vocês amanhã. Fui.